Mas agora com vocês a Paula, que é nutricionista, com especialização clínica e esportiva, atende em consultórios em São Paulo, Brasília e Salvador, que é essa mulher do mundo, né? E vai agora falar um pouquinho para vocês sobre nutrição. Uma salva de palmas para a nutricionista Paula, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gente, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Assim que eu cheguei, eu entendi um pouquinho por que Rodrigo fala de família bora correr, porque dava para ver que vocês estavam super entrosados, muitas risadas, um clima super descontraído. Estou feliz de verdade de estar aqui. Então, vamos falar um pouquinho de um tema então, que eu adoro, que é nutrição para corredores. Na verdade, até quando Carla começou a falar, que ela falou, gente, é difícil de falar alguma coisa técnica, depois que, enfim, depois de tantos vídeos, me fizeram chorar litros ali. Teve uma pessoa aqui que falou, eu falei que não era para vir de rímel. Eu falei, não me passaram essa mensagem. Pois é, não me passaram essa mensagem. Fui lá, tentei dar uma arrumada lá no banheiro. Mas, enfim, espero que vocês agora queiram também ouvir um pouquinho só de conteúdo técnico. Mas a ideia hoje aqui é fazer de forma leve. E o que eu quero nesse mundo amplíssimo da nutrição é tentar passar a mensagem realmente de forma simples, para que vocês consigam levar alguma mensagenzinha mesmo para casa e espero que essa nutrição que eu tanto gosto, estudo muito essa parte de nutrição de corrida. Quando eu comecei a minha carreira em Brasília, Brasília é uma cidade também muito forte com essa questão da corrida, não sei se tem alguém de Brasília aqui, mas lá eu comecei a atender os meus primeiros corredores. Enfim, e vim há alguns anos aí trabalhando, tenho alguns maratonistas, então tentei trazer algumas dicas práticas para que vocês realmente consigam levar uma mensagem para casa. Só mostrando um pouquinho, então, do que eu vou falar aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre por que procurar um nutricionista esportivo, que talvez para algumas pessoas isso não esteja tão claro assim. Falar um pouquinho sobre alimentação pré-treino, então. É necessário? Quanto tempo antes eu preciso comer? O que escolher para comer antes do treino? Alimentação intratreino, né? Dentro do treino. Eu preciso comer alguma coisa? Eu tenho que me preocupar com hidratação, com reposição de eletrólitos, com reposição de carboidratos? Será que tem um limite ali? Eu preciso realmente comer alguma coisa, colocar alguma coisa de nutritiva para dentro? Ou não, só água basta? A partir de quanto tempo eu tenho que fazer isso? Falar um pouquinho de recurso ergogênico. O que é ergogênico? Ergogênico se refere a melhorador de performance. Então, qualquer coisa que possa melhorar a minha performance, que possa diminuir o meu pace, que possa fazer eu correr mais rápido, tudo isso tem relação com ser ergogênico, e dentro da nutrição a gente consegue trabalhar algumas coisas para estar melhorando mesmo performance. E algumas técnicas nutricionais voltadas mesmo para performance, que eu vou passar bem rapidinho. Parece bastante coisa, mas vai ser rápido, tá bom? Eu prometo. Então, aqui eu só queria começar com uma pergunta, que é assim, desde quando vocês começaram a correr e por conta da corrida, alguém aqui buscou um nutricionista pensando nesse tempo? Assim, pô, caramba, estou começando a correr, estou gostando do negócio, vou buscar um nutricionista esportivo. Por favor, levante a mão. Quem já buscou um nutricionista? Beleza, beleza, uma galerinha. Eu acabei trazendo aqui uns dados que são, na verdade, de um trabalho de conclusão de curso de um nutricionista de Sergipe, que eu só trouxe isso aqui, na verdade, para eu ter como base e entender que talvez esse seja mais ou menos o comportamento de vocês, porque aí, a partir do comportamento desses 509 aqui, deixa eu ver o laserzinho aqui, desses 509 participantes, que foram, na verdade, 500 pessoas que esse nutricionista acabou entrevistando, elas estavam indo fazer uma prova de 5 a 10 quilômetros, e ele acabou entrevistando, enfim, coletando algumas informações, e eu vou usar essas informações como base para a gente discutir, levantar algumas discussões em relação ao que comer no pré-treino e tudo mais. Bom, mas fato é, dessas 500 pessoas aqui, mais ou menos 70% das pessoas que responderam, né, elas disseram que ou estavam com acompanhamento nutricional, ou não, né, não estavam no momento, mas já tinham tido em algum momento acompanhamento nutricional. E, na verdade, gente, nutricionista ele sempre foi feito para... A gente acompanha o paciente, mas tem um momento em que a gente dá alta, né? O objetivo, assim como o do médico, o objetivo do nutricionista também é dar alta em algum momento. Então, nunca a gente vai começar um acompanhamento e o paciente vai viver embaixo da nossa asa o tempo inteiro, a gente passando informação.
O meu objetivo sempre, quando chega um paciente até mim, é passar todo o meu conhecimento, passar para o paciente e, a partir dali, que ele ande com as próprias pernas. E, claro, de vez em quando a gente acaba se falando também, porque dúvidas surgem, mas o objetivo de qualquer profissional de saúde, inclusive o nutricionista, é sempre dar alta para o paciente. Então, eu achei um número bem expressivo, 70% das pessoas. E eu vi que aqui, provavelmente não é 70%, mas uma boa parte das pessoas também já buscou acompanhamento nutricional. Isso é ótimo, porque o nutricionista ele pode ajudar e muito nessa questão da performance esportiva. Então, vamos falar um pouquinho de por que buscar um nutricionista esportivo, então. Bom, a alimentação, gente, quando ela é pensada para o exercício físico, ela visa algumas coisas. Primeiro, fornecer energia para o músculo, não só para o músculo, mas para o corpo inteiro, mas principalmente para esse órgão lá que vai estar necessitando de muito mais energia do que se eu falo, por exemplo, de uma pessoa sedentária. Poupar ou recuperar os estoques de glicogênio. Vocês vão ver que eu vou falar muito nesse termo aqui, glicogênio muscular. O que é glicogênio? É a nossa reserva de carboidrato dentro do nosso músculo. A gente tem 2 reservas de carboidrato no nosso corpo, dentro do nosso músculo e dentro do nosso fígado. No momento em que eu corro com alta intensidade, então se eu começo a elevar muito o meu batimento cardíaco, se eu elevo muito a minha frequência respiratória, nesse momento o meu corpo está buscando como fonte de energia principalmente o meu glicogênio muscular, que é essa reserva de carboidrato. É diferente, por exemplo, de quando eu estou com a frequência respiratória um pouquinho mais baixa, quando eu estou com frequência cardíaca um pouquinho mais baixa, fazendo algo numa linha de conforto muito maior, que aí o meu corpo vai estar utilizando principalmente gordura como fonte de energia. Mas se eu começo a aumentar e acelerar e a ser um exercício de mais intensidade, ele vai buscar no carboidrato, ele vai buscar no glicogênio muscular essa fonte de energia. Então, principalmente para o corredor, sempre que a gente fala de performance em qualquer treino de alta intensidade, a gente sabe que é aqui que o atleta vai ter o diferencial dele. É isso daqui que pode definir quem vai ser medalha de ouro e medalha de prata. É o quanto eu, como nutricionista, consigo deixar redondinha a alimentação desse meu paciente para que ele tente, ao máximo, sempre ter o máximo de estoque de glicogênio e poupar ao máximo esse glicogênio ao longo do treino, para que ele tenha energia do início ao fim. Então, favorecer recuperação muscular também. Para quem assiste aí o Bora Fortalecer, é óbvio, no momento em que a gente está treinando, seja qualquer treino que for, eu estou causando microlesões na minha musculatura. Então, se eu estou ali causando microlesões, bom, naturalmente eu já preciso de mais proteína, por exemplo, do que uma pessoa que é sedentária. Então, sempre que eu estou falando de treino, eu estou falando em inflamação, e essa inflamação é importante que exista, a gente só evolui porque a gente passou por um processo inflamatório, mas é importante também que, bom, havendo um processo inflamatório, que eu possa dar os melhores nutrientes para a gente fazer com que esse processo seja totalmente curado e que eu consiga evoluir. A gente vai falar em reposição de eletrólitos, em aumento de força, porque até no treino de corrida é legal que a gente tenha mais força, né? Exatamente para, exemplo, subir uma ladeira, nos treinos de tiros, né? Vocês exercitam um pouquinho o treino de força. Então, a gente vai falar de algumas coisinhas na nutrição que a gente pode usar justamente para melhorar isso aqui. Essa parte da força que, no final das contas, acaba tendo influência direta aí na redução do pace e na melhora de performance de vocês. Manter bons níveis de hidratação. Água, gente, é o principal, de acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, é o principal recurso ergogênico do atleta. Ou seja, estar bem hidratado é a principal coisa, e talvez mais simples, que vocês possam fazer por vocês em relação a estarem bem de performance. Então, já tem que chegar no treino bem hidratado. E, claro, diminuir a percepção de esforço, que a gente também pode fazer com algumas coisinhas diferentes que eu vou dar umas dicas aqui. Então, vamos começar com o que é mais indicado para comer antes de treinar. Bom, lá nessa pesquisazinha lá com os nossos 500 corredores, que são lá de Aracaju, na verdade, Nordeste. Eu sou baiana, tá? Dá para ver pelo meu sotaque, né, que eu não sou daqui de São Paulo. Então, lá, o que é que esses sergipanos eles consumiam geralmente antes de treinar, antes de fazer uma prova? A maioria consumia alguma proteína animal, e principalmente as fontes de carboidrato, né? Então, raízes e tubérculos, cereais, pães e massas, grãos integrais, fruta principalmente, acredito que banana, né, que é uma coisa tão simples, fácil de comer. Então, acaba que a maioria deles escolhia boa parte da sua refeição para ser composta de
carboidratos. E, claro, a gente sabe, já é senso comum, que comer carboidrato antes do treino é uma boa ideia, né? É uma boa fonte de energia, realmente, que a gente pode ter. Mas eu vou falar de algumas outras. E, quando perguntado por que eles escolhem isso, você vê que a maior parte porque são alimentos saudáveis ou porque simplesmente fazem parte do hábito alimentar. Eu vi um vídeo de Rodrigo até há algumas semanas atrás, que alguém perguntou para ele, né? Eu preciso fazer alguma alimentação diferenciada para treinar? Eu preciso comer alguma coisa diferente? E até a resposta dele foi no sentido de que não precisa fazer nada de muito diferente. Provavelmente ele é maratonista, Rodrigo é maratonista sem fazer nada de muito diferente, né, Rodrigo? A grande questão só para mim é o que é que você chama de alimentação normal? O que é o seu normal? Porque, de fato, a gente não precisa fazer nada de muito diferente, gente. Às vezes a gente fala muito nutricionês, até fica falando de carboidrato, proteína e gordura, mas, no final das contas, um prato de proteína, carboidrato e gordura é aquilo que eu todo dia faço no meu café da manhã, quando eu como ali um pedaço de aipim cozido com ovos mexidos. Isso, no final das contas, é nutrição também, não precisa fazer nada muito diferente disso. Mas a grande questão é, o que é o seu normal? Normal é comer um monte de biscoito com margarina? Isso é o que você faz de uma refeição pós-treino, às vezes? Então, não. Então, tem muito como a gente diferenciar essa alimentação. Dá para a gente fazer diferente e isso acabar otimizando os seus resultados, sim. Tanto a nível de performance, quanto a nível de recuperação muscular. Então, vamos entender um pouquinho o que é mais indicado, então, comer antes do treino. Será que essas pessoas lá, essas 500 pessoas de Aracaju, será que elas estavam fazendo correto? Escolher carboidrato e proteína para participar antes da refeição, antes do treino. É uma escolha correta? Bom, gente, aí eu digo que vai depender. Depende principalmente do tempo de intervalo. O tempo de intervalo que eu dou entre comer e começar a treinar. Talvez esse tempo de intervalo seja aquilo que é o mais definidor, aquilo que mais vai ditar quais devem ser as suas escolhas. Porque se eu falo de um tempo que é muito apertado, e isso geralmente quem passa é principalmente quem corre de manhã cedo, né? A pessoa que corre super cedo, ela acorda e já está botando tênis e sai para correr. Tanto que até tem algumas pessoas que preferem correr em jejum, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, a depender do intervalo, se eu falo de um intervalo muito curto, de 20 minutos, 30 minutos, gente, lembre que a gente tem todo um trato gastrointestinal aqui, então eu boto o alimento na boca, eu mastigo esse alimento, eu vou engolir, ele vai passar pelo meu esôfago, ele vai passar pelo meu estômago, ele vai chegar ao meu intestino para ser digerido, absorvido, e a partir daí, quando ele cai na corrente sanguínea, aí sim esse nutriente pode entrar na célula para gerar energia. É um caminho muito longo. É muito longo para ser percorrido em 20 minutos, em 15 minutos. Então, na verdade, até essa ideia que a gente tem dessa alimentação pré-treino, de fazer uma alimentação ali 30 minutos antes do treino, porque eu tenho que comer alguma coisa antes do treino, ela está, em parte, bem equivocada, tá? Quanto mais a gente pode distanciar essa refeição. Então, se eu posso trazer essa refeição para 2 horas, 3 horas antes do treino, sinceramente, é muito melhor. Isso abre uma gama muito maior de alimentos que eu posso incluir. Mas, se eu acordo super cedo, eu não vou acordar 2 horas antes para comer, para depois treinar, não é? Claro que não. Então, nesse caso, a gente vai falar, existe a possibilidade, claro, da gente ir em jejum, mas se eu estou ali com 30 minutinhos só de janela, entre acordar e sair para correr, eu diria que vamos priorizar principalmente carboidrato, que é o nutriente mais fácil de ser digerido e absorvido, proteína e gordura. Então, quando a gente começa a falar em ovos, leite derivado, laticínios, que eu coloquei aqui, que eu ouço muito, né? Eu tomo um iogurte e vou correr. Eu falo, gente, iogurte, que é leite fermentado, no fim das contas, não é uma boa ideia. Eu sempre pergunto, na verdade, para a pessoa, eu falo, vem cá, esse iogurte não fica conversando com você no meio do caminho, não? Porque é quase impossível a gente digerir e absorver muito bem um iogurte, que é leite, que é muita proteína, é gordura, e está correndo. Qual é a grande questão que a gente tem que botar na nossa cabeça? O ideal é que no momento em que eu começar a minha atividade física, já não exista mais nada para ser digerido e absorvido no meu estômago, nem no meu intestino. A ideia é que eu comece a fazer atividade física sem o meu sangue estar concentrado aqui no meu aparelho gastrointestinal, querendo digerir e absorver as coisas. Exatamente porque quando eu começo a me movimentar, é o meu músculo que vai estar chamando, vai estar atraindo toda a atenção. Ele quer que o sangue esteja circulando lá e não no meu estômago, no meu intestino. Então, eu acho que isso daqui já abre uma ideia muito boa para a gente de, bom,
Se me resta só 30 minutos, então o que é que eu vou poder fazer aí? De preferência, joga alguma coisa líquida para dentro, fonte de carboidrato, então coloca uma água de coco, um suco de frutas, a gente vai falar aqui de uma possibilidade de beterraba também, que eu vou entrar eu vou falar mais detalhes para vocês depois, mas joga alguma coisa que seja só fonte de carboidrato, preferencialmente líquida, e vai. E não, pelo amor, iogurte, não. Iogurte, a chance de você conversar com esse iogurte é muito grande. Certo? Então, fontes de proteína e gordura, não, só se a gente consegue afastar mais essa alimentação do treino, aí numa boa, se a gente consegue afastar em 2 horas, dá para entrar toda a fonte de proteína e gordura do mundo, sem problema nenhum. Suplemento de carboidrato, eu particularmente, quando a gente fala de suplemento de carboidrato, a gente pode estar falando do quê? Maltodestrina, já ouviu falar? Maltodestrina, tem o carbogel, tem palatinose, até já que você falou em palatinose, ótimo, porque aqui eu até coloquei alto versus baixo índice glicêmico. Vocês já devem ter ouvido falar sobre índice glicêmico, né? Ele é uma frase que a gente usa, né? Uma expressão que a gente usa para se referir a o quão rápido a minha glicemia vai subir depois que eu como um carboidrato. Então, se eu coloco uma tapioca para dentro, ou uma batata para dentro, o quão rápido a minha glicemia sobe depois que eu como isso. É para isso que se refere índice glicêmico. Então, ser alto índice glicêmico significa que ela sobe muito rápido. Ser baixo índice glicêmico significa que o que eu como ele vai sendo digerido e absorvido gradualmente, que minha glicemia vai subindo devagarzinho. Então, tem um senso comum aí, tem um conhecimento popular de que é sempre melhor o de baixo índice glicêmico. A palatinose ela entrou no mercado muito com essa pegada, né? É um carboidrato de baixo índice glicêmico, então fornece energia para você ao longo do treino. Meu compromisso, gente, é sempre muito com a evidência científica, viu? Então, eu sempre vou ali buscar, ver vários artigos, ver vários testes, o que é que os pesquisadores viram. Eles viram até hoje que não tem muita diferença, não, viu? Entre alto e baixo índice glicêmico. Então, eu preciso gastar uma nota na palatinose. Se eu posso, às vezes, ter uma coisa assim que é muito mais barata e de alto índice glicêmico, pode. E até mesmo a nível de saúde, aparentemente isso não vai impactar tanto, porque para a saúde o que é que importa? Importa o quanto de carboidrato eu estou colocando para dentro. Então, a depender da intensidade e principalmente da duração desse treino, se eu estou falando de um treino mais curto, eu não preciso de tanto carboidrato. Lembre que o meu estoque, provavelmente, ele já vai estar carregadinho, bonitinho ali, a gente vai falar um pouquinho mais depois disso. Mas eu preciso necessariamente de palatinose? Provavelmente não. Você pode testar, às vezes, com uma maltodestrina, por exemplo, que é, enfim, 10 vezes mais barata do que uma palatinose, e você provavelmente vai ter o mesmo efeito. Mas eu, como nutricionista natureba que sou, eu digo, viu? Prefiro muito mais um suco de fruta, mesmo que seja um suco de fruta com açúcar, ou uma água de coco, do que qualquer suplemento. Porque lembre sempre, gente, que o suplemento, ele no final vai ter ali cor, tipo assim, suplemento, sabor limão. De onde veio esse sabor? De onde veio esse sabor? De onde veio essa cor? De onde veio esse cheiro? Às vezes é tudo artificial. Então, se eu posso ter simplesmente um suco de fruta, por que eu não vou preferir o suco de fruta? Por que eu vou comprar maltodestrina, sabe? Então, vamos tentar preferir sempre aquilo que é natural. E aqui, no final, eu coloquei aqui, hábito, teoria versus prática. Eu acho que numa live que eu fiz com o Rodrigo, eu até falei uma vez que, nossa, quando eu estava ainda, eu acho que eu era estudante de nutrição ainda, e eu fui num congresso lá de nutricionista, e aí um grande nutricionista esportivo, lá de Salvador até, ele falou, não, um nadador veio me procurar e tal, ele é medalhista olímpico. E ele falou para mim, eu perguntei e tal, e aí, o que é que você come antes de treinar? E ele falou para mim, eu tomo Nescau, tomo um Nescauzinho, tomo e tal, já caio na piscina e já começo a nadar. E aí ele falou, não, cara, mas leite não é indicado nesse momento, porque tem uma proteína chamada caseína, e essa proteína é muito grande, ela entra em contato com o seu estômago, pega ácido, o seu estômago forma um grumo, demora de ser digerido e absorvido, cai performance. É tenso. Aqui é o nutricionês, né? E aí o cara olhou para ele e falou assim, cara, eu sou medalhista olímpico fazendo isso. Eu treinei a minha vida inteira dessa forma, e eu conquistei a minha medalha olímpica fazendo isso. Então, assim, gente, o que é que... E aí, isso é um tapa na cara do profissional, né? Tipo assim, pega a sua teoria e guarda, né? Não preciso dela. Na verdade, eu acho que nem 8, nem 80, né? Eu acho que a gente não precisa só se basear na prática, mas jamais a gente tem que se basear só na teoria. A gente tem que escutar a pessoa, ver o que ela faz e entender que hábito conta muito. Aquilo que a pessoa está habituada a fazer conta muito. E, às vezes, vai de encontro à teoria.
E tudo bem. Então, vamos tentar, às vezes, chegar num meio termo, ou pelo menos falar, cara, você nunca fez isso, mas testa. Testa não consumir o Nescau, não consumir o leite, e colocar uma outra fonte de carboidrato que seja mais fácil de digerir e absorver, e ver se você não tem um rendimento melhor. Às vezes, até possa ser que ele tenha um rendimento ainda melhor, que ele consiga melhorar ainda mais o tempo dele, mesmo já sendo algo muito bom que ele já faz. Bom, e quanto tempo antes de comer, então? Ou quanto tempo antes do treino eu devo comer? Bom, nessa pesquisazinha lá, a gente vê que a maioria, 37%, né, dos participantes, né, desses 500 aqui, 37% deles comiam imediatamente antes ou até 59 minutos, até 1 hora antes do treino. E eu acho que hoje, quando a gente fala nisso, né, quando a gente fala de alimentação pré-treino, refeição pré-treino, é muito isso que as pessoas pensam, né? É no comer logo antes de treinar. É comer 30 minutos antes de treinar. E, na verdade, né, o que eu já falei até aqui um pouquinho, é que tudo depende. Na nutrição, a gente usa muito essa palavra, porque, de fato, depende. Depende muito da rotina da pessoa. Depende em que momento ela vai treinar. Então, se a gente fala de uma pessoa que acorda super cedo para treinar, é óbvio que ela vai ter um tempo muito mais limitado. Então, eu tenho que fazer as escolhas alimentares considerando que ela vai ter, às vezes, 30 minutos mesmo entre comer e treinar. Então, o que eu vou precisar fazer? Existe um tempo? Então, existiria um tempo ideal? Eu diria, tá? Então, excluindo essa opção de treinar super cedo, que aí não tem como a pessoa acordar muito mais cedo para comer, esperar um pouco e depois ir treinar, mas se você treina ao longo do seu dia, esquece essa coisa de fazer refeição 30 minutos antes de treinar. Faz a refeição 2, 3 horas antes de treinar. Que aí você faz a sua refeição completa, contendo carboidrato, proteína e gordura. Você vai ter 2 horas ou 3 horas para digerir tudo isso e vai correr perfeito. A sua chance de melhorar a sua performance é muito maior. Então, o que a gente precisa é disso, de total digestão e absorção. Porque a chance da gente ter o que a gente chama de congestão, né, com esses sintomas daqui de mal-estar, sudorese, sensação de desmaio, palidez, é muito grande se a gente ainda está com algo a ser digerido e absorvido aqui no nosso estômago e começa a se exercitar. O que a gente quer também, claro, é evitar quedas na glicemia. E até por isso, talvez, que as pessoas acabem fazendo essa refeição logo antes do treino, porque elas entendem que podem ter uma queda de glicemia. E é por isso até que muitas pessoas não treinam em jejum de jeito nenhum, porque elas acreditam que a glicemia vai cair durante o treino. Na verdade, até sempre que a gente começa um treino de corrida, a gente já viu que a gente tende a ter uma oscilação para menos, mas tende a ter uma leve hipoglicemia no início da corrida, que depois se normaliza. E a grande questão, gente, é que, por mais contraditório que pareça, se eu como muito pouco, assim, muito perto de ir treinar, a chance dessa leve hipoglicemia, que é natural, que todo mundo tem, a chance disso se tornar uma hipoglicemia muito maior, ela aumenta muito. Então, sempre até que a gente tem casos na clínica de pessoas que têm muitas hipoglicemias, que é aquela pessoa que, às vezes, toda hora está mandando carboidrato para dentro, porque ela pensa, meu Deus, não, mas eu vou ter hipoglicemia, então é melhor eu comer carboidrato, porque senão eu vou ter hipoglicemia. Eu sempre aviso, até é o pensamento um pouquinho contrário. Na verdade, até uma pessoa dessa que tende a ter muitas hipoglicemias, que são casos mais raros, né, não é o mais comum, ela se beneficia muito de reduzir um pouco o carboidrato da rotina dela, porque ela consegue manter a glicemia dela mais constante. Então, considerando essa leve hipoglicemia que a gente tende a ter sempre, inicialmente, no treino de corrida, é melhor que eu afaste mais a minha refeição e afaste mais o horário da refeição que eu dou o carboidrato, para que, quando eu comece a correr, minha insulina, minha glicemia já tenha subido, já tenha caído e já esteja estabilizado. Porque se bate um momento de que eu aumento minha insulina, a insulina é o hormônio responsável por internalizar a glicose, por fazer a glicose entrar dentro da célula para ser usada como energia. Se coincide um momento de minha insulina subiu e já tem essa queda natural da glicemia, a chance da minha glicemia cair muito mais e eu realmente passar mal e ter um pico de hipoglicemia é muito grande. Então, muitas evidências a gente tem para tentar afastar um pouquinho mais a alimentação do treino, tá bom? Bom, mas, de fato, é necessário comer antes de treinar? De fato, eu preciso comer ou eu posso treinar em jejum? Então, se eu acordo super cedo para treinar, dá para eu comer em jejum? A maior parte dos profissionais de educação física, né, se às vezes a gente vai treinar, eles até brigam com a gente, né? A gente tinha que comer pelo menos uma banana com aveia e mel, tinha que ter triplamente carboidrato ali para a gente começar a correr. Mas, na verdade, gente, o que eu diria? Se o objetivo for performance, ou seja, se eu estou querendo dar o meu melhor naquela corrida, sim,
aí é bem interessante comer antes de treinar. E por que é bem interessante comer antes de treinar? E bom, aí principalmente os carboidratos, né? As fontes de carboidratos, seja ela qual for, seja raiz ou tubérculo, seja uma banana, qualquer fruta, seja tapioca, pão, não importa, qualquer fonte de carboidrato. Por que é interessante? Porque essa é uma maneira que eu tenho de maximizar as minhas reservas de glicogênio muscular. Lembra que eu disse que o glicogênio é o principal substrato energético ali que o meu corpo vai chamar no momento que eu começo a acelerar meu batimento cardíaco, começo a acelerar minha frequência respiratória? Então, se eu posso maximizar isso, é óbvio que eu vou ter melhora de performance. Então, se eu penso em performance, sim, sem dúvida, é super interessante comer antes de treinar. Mas se eu não estou pensando necessariamente em performance, se eu vou fazer um treino, às vezes, que ele é um pouco mais curto, e aí, no caso, aí, por isso aqui que depende do quê? A depender da duração e intensidade do meu treino. Se eu vou fazer um treino um pouco mais curto, eu acordei super cedo, eu posso ir treinar em jejum? Pode. A chance da minha glicemia cair é alta ou é baixa? Gente, é baixíssimo. Tem muitos estudos até que eles medem, botam as pessoas para correrem lá totalmente em jejum e ficam medindo ali a glicemia capilar dessa pessoa ao longo dos minutos. Glicemia estável. Tá? O nosso corpo ele é uma máquina assim, muito inteligente. A glicemia não vai cair, a não ser, claro, é isso, nesses casos muito raros, populacionais, em que a pessoa naturalmente tem uma tendência à queda de glicemia. Mas, para a maioria das pessoas, isso não oscila. E aí, qual é a grande questão? A grande questão é, tudo depende, gente, de como foi a minha alimentação no dia anterior. Então, se no dia anterior, às vezes na noite anterior, eu comi lá, fiz na minha refeição um bom pedaço de aipim cozido, de batata cozida, eu coloquei uma boa quantidade de carboidrato para dentro, eu repus todo o carboidrato que eu perdi no treino daquele dia de ontem. No momento em que eu durmo, pessoal, o glicogênio que vai estar sendo utilizado para me manter ali vivo, para manter as minhas funções funcionantes, em primeiro lugar, eu vou estar usando principalmente gordura, tá? Mas o glicogênio, o carboidrato que eu vou utilizar, é o carboidrato do fígado. O nosso carboidrato do músculo ele é muito egoísta. Ele é usado só para o músculo. Então, no momento em que eu comi carboidrato ontem, dormi, acordei, meu carboidrato no músculo está preservado. Eu posso tranquilamente correr, porque o glicogênio muscular, que é o que o meu corpo vai buscar, ele está praticamente intacto. Então, se eu falo de um treino de corrida mais curto, de 5 quilômetros, por exemplo, abaixo de 1 hora, um treino abaixo de 1 hora, é um treino que dispensa um pouco essa refeição pré-treino para a maioria das pessoas. Mas aí, claro que a gente passa para caso a caso, né? O que eu estou falando aqui é que se aplica para a maioria das pessoas. Então, não necessariamente a gente tem que ter esse medo todo de, às vezes, executar um treino mais curto, um treino curto em jejum. Então, até 1h30 de corrida, o glicogênio está praticamente preservado e é suficiente para você correr. Alguns estudos que medem desempenho, eles mostram que treinos abaixo de 2 horas, praticamente eles não veem diferença em performance entre pessoas que se alimentaram e pessoas que não se alimentaram. Então, se a gente considera duas pessoas, ambas com o mesmo nível de treinamento, elas vão fazer um treino de 1 hora de duração, correr ali no seu melhor, e comparar a pessoa que comeu há 1 hora atrás e a pessoa que comeu há 10 horas atrás, elas têm mais ou menos o mesmo desempenho. E isso, claro, muda de figura quando eu falo de um treino maior. Então, é claro que se eu começo a aumentar esse treino para mais de 1h30, 2 horas de duração, aí, claro, quem se alimentou vai ter vai sustentar uma performance muito melhor do que aquela pessoa que não se alimentou. Então, essa composição da refeição do dia anterior é muito importante. Tanto que até vocês veem, quem aqui já fez maratona e já consultou nutricionista, já pegou informações assim, de qualidade sobre nutrição, viu que tem que caprichar no carboidrato, né? Geralmente, a pessoa no dia anterior come um bom prato de massa, né? E no dia seguinte vai correr. E é muito isso, porque o meu glicogênio ele demora um pouco para ser estocado. Então, no dia seguinte, ele vai estar totalmente preservado e eu vou correr com glicogênio bem cheio. E o que consumir, então, durante o treino? A gente já falou um pouquinho do pré, vamos entender durante o que é que a gente deve consumir. Os nossos 500 amigos lá de Aracaju, o que é que geralmente eles consomem no evento, ou antes do evento ou durante o evento? 90% água, até porque, nesse caso daqui, foi uma amostragem que corria 5 a 10 quilômetros, tá certo? A gente não está falando aqui de maratonistas. Alguns consumiam um percentual um pouquinho menor, né? Consumia água de coco, que é um bom repositor eletrolítico, né? Ou seja, um repositor de minerais, é um repositor natural de minerais muito bom. Ou bebida isotônica, né? Que é a bebida esportiva.
Muitos acabavam consumindo isso também. Mas está certo, beleza. E aí, isso é correto ou errado? O que é que eu devo preferir, então? O que é que eu devo consumir antes do treino? Sem dúvida nenhuma, água. Quando é que a água passa a ser insuficiente? Quando eu estou falando de treinos muito longos, acima de 1h30 de duração. Acima de você vai ver que sempre que esse tempo de 1h30, 2 horas, é sempre o tempo que é definidor do que você vai fazer. Então, assim, dá para treinar em jejum? Dá. Se é abaixo de 1h30, dá para treinar em jejum numa boa. Acima disso, bom, aí não. Aí é bom comer alguma coisa e ir treinar. Preciso comer alguma coisa antes do treino? Não precisa fazer nada de nutritivo dentro do treino. Abaixo de 1h30 não precisa. Acima de 1h30, bom, aí já seria interessante, sim, a gente repor carboidrato, por exemplo, a gente repor eletrólitos também, que é o que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco de como fazer isso. Então, como eu disse para vocês, a água, gente, que é algo tão simples da gente ter, né? Então, se manter hidratado é considerado pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva como o principal recurso ergogênico, é o principal melhorador de performance que vocês podem ter. Então, assim, tem que já chegar para o treino bem hidratado. A água, estar bem hidratado é essencial para a gente fazer isso daqui, ó. Termorregulação, para a gente controlar bem a temperatura do corpo. Se eu treino, se eu corro em um lugar que é muito quente, às vezes a umidade também pode atrapalhar, e eu aumento muito a minha temperatura corporal, isso é uma coisa que piora demais a minha performance. No momento que eu estou muito hidratado, eu consigo fazer essas trocas de água, eu vou suar, vou evaporar, eu vou resfriar o meu corpo de maneira muito melhor. E isso melhora muito a qualidade do meu treino e a minha performance. E quanto consumir, né? Quanto consumir antes, quanto consumir durante? Eu diria o seguinte, a nível de antes, se baseia nisso daqui, na cor da urina. Talvez seja um método mais claro, porque a gente tem algumas fórmulas preditivas para a gente dizer quanto a pessoa precisa de água. Tem. Mas, bom, eu que não tenho acesso a nenhuma dessas fórmulas, o que é que eu posso fazer? Olha a cor da sua urina. Então, urina amarelo claro, tá certo? Isso aí já é um medidor interessante para a gente garantir que está chegando bem hidratado. E durante o treino, quanto eu devo beber de água? Gente, bebe aquilo que é confortável para você. Uma live até que eu fiz com o Rodrigo, ele falou, às vezes eu bebo muito pouco de água. Porque um cara que é treinado, ele já entendeu o quanto ele precisa beber. Óbvio que a depender de onde ele esteja correndo, se é mais quente, se é menos quente, isso vai interferir na quantidade que ele julga necessário ou quanto de sede ele sente. Mas o que a gente já viu é isso, é que pessoas que são treinadas conseguem se guiar tranquilamente pela sede. Então, eu não preciso ficar, eu como nutricionista, não preciso ficar prescrevendo para você, olha, beba 200 ml de água a cada X, a cada posto pegue X ml de água. Não precisa isso. Se você é uma pessoa treinada, você vai conseguir ver que o seu próprio parâmetro de sede consegue ser suficiente para te manter bem hidratado ao longo da prova. Só um detalhe, às vezes a gente está querendo tanto se hidratar ao longo da prova que a gente pode até cair nesse erro aqui de se hidratar demais, de ter uma hiperidratação. E isso é algo que cai performance porque a gente pode ter uma hiponatremia. O que é isso? A diluição excessiva do sódio do nosso sangue. Sódio esse que é tão importante para a gente fazer praticamente tudo, inclusive contração muscular, inclusive batimento cardíaco. Então, a hiponatremia pode até matar, pode enfim, a pessoa acaba tendo tontura, pode ter desmaio e pode ter até parada cardíaca. Então, assim, até água é demais. Então, quando meu paciente até às vezes me pergunta assim, Nutri, o que é que eu posso comer livre? Assim, o que é que eu posso comer à vontade? Eu sempre falo, velho, se nem água é à vontade, que dirá qualquer outra coisa, sabe? Não existe isso, não existe alimento à vontade, não existe. Porque até água em excesso pode matar, que dirá qualquer outra coisa, né? Bom, fora a água, então, o que é que eu devo consumir? Se tiver sudorese intensa, se o treino for acima de 1h30, aí eu já começo a me preocupar em repor carboidrato e em repor eletrólitos. E isso a gente pode fazer através de isotônico, bebida esportiva, né, que acredito que seja mais difícil enquanto você está correndo, ter bebida esportiva ao seu alcance. E a gente pode fazer também através de cápsula de sal. Alguém aqui já usou cápsula de sal? Deu enjoo na hora que você tomou, foi? Mais alguém tem experiência com cápsula de sal? Beleza. É isso. Cápsula de sal é uma coisa que chegou no mercado que ela tem o quê? Ela tem sódio, potássio, magnésio, cloro e fósforo, que são todos os minerais, os eletrólitos, que a gente perde, de fato, no sangue. Quando a gente passa para os géis, ou mesmo as bebidas esportivas, elas geralmente só têm sódio e potássio. Ela não tem os outros. Então,
realmente a cápsula de sal é uma tecnologia a mais que a gente tem para entregar todos os minerais que a gente costuma perder num treino. Então, eu vou me preocupar em que momento em tomar cápsula de sal? Só se você estiver suando muito. Se por acaso você não sua, não há necessidade de cápsula de sal. E quanto eu vou usar? Aí também depende um pouco de cada um. Tem gente até que chega a formar pedra de sal. Não sei se tem alguém assim, que chega a formar salzinho, né? Né? Pois é. Então, para essas pessoas, quem chega às vezes a formar grânulos de sal no rosto, são pessoas que perdem muito mais sódio. Então, essas pessoas, talvez, a gente possa até falar de 2 cápsulas por hora ou a cada hora e meia, mas, via de regra, a gente fala em 1 cápsula a cada hora. Né? Para você que teve uma péssima experiência, definitivamente não seria o caso. E qual é o objetivo, então? Qual é o objetivo de repor eletrólito? Né? Qual seria o objetivo de tomar uma cápsula de sal no momento da corrida? Evita cãibra. Então, para quem tem cãibra, geralmente em treinos longos é mais fácil a gente ter cãibra. E, bem provavelmente, a causa dessa cãibra é pelo quê? Por uma hidratação ineficiente e por perda de eletrólitos. Então, no momento em que você repõe minerais, a sua chance de ter cãibra diminui muito. E lembrando que essa hiponatremia, que é uma das coisas que a gente quer evitar com que é uma coisa que a gente quer evitar com essa cápsula de sal, é justamente isso daqui, que são os sinais ruins da hiponatremia, náusea, inclusive parada cardíaca, né? Bom, e fora isso, consumir carboidrato, né? Que isso aqui provavelmente é uma coisa que todos vocês fazem. Então, acima de 1h30 de exercício, a gente tem que se preocupar em repor o carboidrato também. A regrinha é de 20 a 30 gramas a cada 40 minutos, 1 hora, que é mais ou menos o que está presente ali em um sachê de gel. Ou pode ser usado também rapadura, muitos pacientes meus usam rapadura, fruta seca, bebida esportiva, tudo isso a gente pode colocar como repositor de carboidrato. Vamos falar rapidamente, então, de outros recursos ergogênicos, ou seja, que podem melhorar a nossa performance. Cafeína. Cafeína é uma coisa que é prático, né? Dá para a gente tomar um cafezinho antes de treinar. Um cafezinho, uma xícara de café coado, ele tem em média 80 miligramas de cafeína, sendo que o considerado ideal para a gente falar em melhora de performance é a gente fazer esse cálculo de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso. Então, se a gente pega aquele indivíduo padrão de 70 quilos, a gente estaria falando de 210, pelo menos 210 miligramas de cafeína. Então, assim, haja café coado. Tem que fazer um café coado bem forte, na verdade, se a gente quiser ter esse boom a mais assim no treino. Mas realmente a cafeína ajuda muito porque ela minimiza a nossa percepção de esforço. Então, cafeína é algo muito bom. A grande questão é que a gente se habitua, né? Que para quem toma muito cafezinho ao longo do dia, tem uma hora que você toma café e café não faz absolutamente nada com você, porque você bebe ali, às vezes, 4, 5, 6 cafezinhos ao longo do dia e seus receptores de cafeína já estão inundados de cafeína. Eles não sentem mais absolutamente nada. Então, o que é que eu falo para essas pessoas? Se você quiser ter esse estímulo da cafeína no treino, passa 1 semana sem beber café, mais ou menos, e deixa para concentrar essa... Impossível, né? Que sacrifício! Não dá, não dá. Aí a pessoa desiste logo e é isso. Não vamos buscar na cafeína, não. Recurso ergogênico. Qual poderia ser o outro recurso ergogênico para a gente melhorar a performance? Nitrato. Nitrato, gente, é um nutriente que está presente em praticamente todo vegetal. Todo vegetal tem nitrato. Tem alguns que tem um pouquinho mais, né, que é o caso da beterraba, que já é muito conhecido dos corredores, de fazer suco de beterraba. Vocês provavelmente já ouviram falar nisso. Fazer um suco de beterraba antes de correr. Exatamente porque o nitrato ele é precursor de óxido nítrico, que é um vasodilatador. No momento em que a gente começa a correr, começa a fazer qualquer atividade física, naturalmente a gente já começa a produzir óxido nítrico. Para quê? Para que eu quero essa vasodilatação? Por que eu quero que o meu vaso aumente de calibre na minha musculatura? Exatamente para chegar mais oxigênio, mais nutrientes para esse músculo e para eu reduzir, para eu fazer uma limpeza melhor desses compostos tóxicos que minha célula também está produzindo ali. Então, vasodilatar é essencial para que a gente consiga fazer um bom treino. Então, a gente considera aqui óxido nítrico ou nitrato, né, que é um precursor, eles são bons recursos ergogênicos porque eles podem realmente aumentar esse calibre do vaso e fazer com que chegue mais nutriente na minha célula. Onde é que a gente pode encontrar beterraba, espinafre, alface, aí praticamente todo vegetal. Então, faz um suco concentrado lá de beterraba e poderia ser uma das bebidas que a gente toma ali 30 minutos a 1 hora antes do treino. Creatina, não sei se vocês já ouviram falar, mas creatina é um suplemento sensacional para força. Tá certo? Então, eu vou ser rápida aqui, porque eu só tenho 5 minutos. Mas
creatina, é um suplemento muito bom que a gente pode utilizar exatamente para se a gente quer melhorar a força. Então, qualquer treino de explosão, ou seja, um treino que eu faço e paro, que é um treino de tiro, por exemplo, onde eu viso melhorar a minha força, não é isso? Ou um treino de musculação, por exemplo, eu posso me beneficiar do uso de creatina, exatamente porque ela vai fazer com que, no treino, eu tenha mais força, mais explosão, que eu consiga carregar uma carga maior, que eu consiga ser mais rápido. E quanto de creatina tomar? O padrão é de 3 a 5 gramas por dia, que é uma colherzinha de chá. Creatina, gente, não tem contraindicação, não tem efeito adverso. Muito se fala de creatina em relação a prejuízo hepático, a prejuízo renal, e não tem qualquer estudo que comprove isso, que comprove efeitos deletérios. Tem uma equipe da USP, aqui do Dr. Bruno Gualano, que estuda muito isso, inclusive já tem suplementação, eles já acompanham pessoas que suplementam creatina há mais de 5 anos. Bom, 5 anos, provavelmente, quando eu li isso, devia ser há 5 anos atrás. Então, essa pessoa já deve suplementar há mais de 10 anos. E não tem absolutamente nada, tá certo? O meu marido é uma prova viva disso. Está aqui, está vivo, rins e fígado funcionantes. Então, para fechar, então, falar rapidamente de técnicas nutricionais para melhora da performance. Não sei se vocês já ouviram falar de refeed de carboidrato, que é o quê? É você, às vezes, jogar o carboidrato lá para cima, pegar alguns momentos para aumentar a quantidade de carboidrato que você consome. Tem algo que a gente fala na nutrição, que é uma técnica que está sendo bem estudada, que chama Train Low, Compete High, que seria o quê? Treine com baixo carboidrato, compita, essa palavra é estranha, né? Mas é mesmo, acho que é isso, compita com alto teor em carboidrato. No momento em que a gente treina com baixo carboidrato, a gente cria algumas adaptações para o corpo. E quais seriam essas adaptações? Principalmente a nível de mitocôndria, que é a nossa usina de energia. É onde, na verdade, a gordura entra, o carboidrato entra para ser realmente utilizado, para gerar energia para o nosso músculo. Então, o que a gente já viu é que, às vezes, a gente reduzir um pouco, pegar alguns dias para a gente trabalhar, fazer um treino com mais baixa presença de carboidrato, com esse glicogênio muscular um pouquinho mais baixo, eu posso estar melhorando muito a performance do meu atleta quando ele for correr longas distâncias. Por quê? Porque esse cara vai estar muito mais expert em usar gordura também como fonte de energia. Então, o corpo dele não vai estar só buscando no carboidrato, ele vai estar buscando na gordura também. Vai ser mais fácil, seu corpo vai aprender a fazer isso, a usar mais gordura com mais facilidade. Então, essa poderia ser uma maneira bem legal da gente fazer e da gente realmente dar estímulos diferentes para o corpo, para que você consiga ter uma performance um pouquinho melhor. Então, assim, para fechar, só fazendo um apanhado então, geral aqui, lembrar que composição corporal, quando a gente quer atingir uma melhor composição corporal, muitas vezes até emagrecer, eu sei que muitos aqui, provavelmente, e muitos dos depoimentos a gente viu, utilizam a corrida como forma de emagrecimento também. É lembrar que muitas vezes, na parte nutricional, a gente vai ter que saber separar. Em um momento a gente vai fazer estratégias para emagrecer, em um momento eu vou usar estratégias para melhorar a performance. Tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você nem vai ter a sua melhor performance e nem vai conseguir emagrecer no seu auge. Então, às vezes, quando o objetivo é emagrecimento, a gente vai ter que abrir mão um pouquinho da performance para que a gente tenha aquele tempo para emagrecer e, futuramente, claro, a gente vai ganhar performance porque a gente emagreceu também, a gente consegue trabalhar tudo junto e ao mesmo tempo. Quando eu falo de performance, então, eu falo de carboidratos, então, consumir carboidratos para performance é essencial, é o que vai definir. Quem tem glicogênio mais cheio, quem consegue poupar mais glicogênio, é quem vai ter o melhor resultado na prova, não há dúvidas disso. Refeição pré-treino, se dá para você deixar ela 2 horas ou um pouco antes, melhor, mas se não, vai naquele rapidinho, me acordou, come alguma coisa, mas é alguma coisa líquida e só fonte de carboidrato, tenta não colocar proteína e gordura junto. Treino em jejum, é uma possibilidade, mas que sejam treinos curtos, tá certo? Treinos mais longos, é muito importante que você coma, principalmente se a gente fala em performance. Uma estratégia bacana, mas aí eu diria, busque realmente um profissional para te auxiliar. Se você quiser testar essas estratégias de fazer treinos com mais baixa presença de carboidrato para ver se o seu corpo desenvolve melhor no momento de uma competição. Se preocupe com a reposição de líquidos e eletrólitos, principalmente se a gente fala de treinos de mais de 1h30 de duração. Reposição de carboidratos também, se a gente fala de mais de 1h30 de duração. E, claro, sempre, como nutricionista natureba que sou, priorizem alimentos naturais. A gente não precisa nem de suplemento de carboidrato na maior parte do tempo. Se você pode comer fruta, raiz e tubérculo, suco, prefira isso, tá certo? A gente tem muita fonte de carboidrato aí que é natural e que é prática. É só descascar e comer. É isso, gente. Obrigada.
Pera aí. Paula, isso aqui também é uma lembrancinha de toda a galera do Bora Correr Experience para você. Obrigado pelo seu tempo. Uma salva de palmas para Paula. Gente, é muito conteúdo de nutrição. Essa mulher fez milagre, ainda vim aqui, acelerei. Falta 10 minutos. Ela começou a falar até mais rápido. O pessoal fala rápido, né? Não sei se o pessoal do Nordeste fala mais rápido, a Leila fala rápido, né, Leila? A Paula fala bem rápido. E, cara, eu adoro esse assunto, eu adoro as nossas lives, eu tiro um monte de dúvida minha, pessoal. Eu uso a live de... Otávio, quer falar? A gente vai fazer uma live para perguntar sobre, vai ser tema da live. Se cerveja é um bom repositor de carboidratos, né? De fato, se a gente pensar assim de um lado, é carboidrato, né? Cerveja sem álcool, pode tomar à vontade. Gente, ó. Pós-treino pode, pra quem gosta. Seguinte, gente, a Paula, ela tem um conteúdo gigante, completo, pronto, gravado. Quem tiver interesse depois, entra lá no Instagram da Paula, @NutriPaulaMelo, @NutriPaulaMelo, e conversa com ela. Ela tem um programa chamado Nutris Run, nutrição para corredores. Tem aulas e aulas e aulas com tudo isso aqui muito mais completo. Então, eu estou vendendo o peixe da Paula, porque ela não ia fazer isso, então eu estou vendendo para ela. Quem quiser esse programa, esse treinamento, ou me pede no WhatsApp, eu mando o link dela, ou então entre em contato lá no Instagram dela. Ela tem muito conteúdo. Paula, brigadíssimo você tá aqui. Quer falar? Queria dar só um recado final, na verdade, que bom, você falou que eu não ia vender o peixe, mas eu vou vender um pouquinho do meu peixe, na verdade, que ano que vem eu estou abrindo aqui em São Paulo realmente a minha clínica, eu e meu sócio, que é o meu marido que está aqui na frente, e a gente até, como eu amo essa parte esportiva, a gente está buscando colocar na nossa equipe, a gente já está com a equipe formada muito boa, inclusive tem médico da dor, isso eu quero comentar por quê? Porque, infelizmente, anda de mão dada, né, com o esporte, a questão da dor, quando eu vi Maurício, Otávio. Quando eu vi Otávio falando ali, nossa, é difícil, dói pra caramba. É isso mesmo, infelizmente, correr ou qualquer prática de exercício físico, quando a gente leva ela a um nível de uma maratona, por exemplo, a gente está falando também de dor, não tem jeito. Então, a clínica vai estar realmente com vários profissionais, endocrinologista, médica do esporte, eu como nutricionista esportiva, um médico da dor, e é uma equipe muito bacana para cuidar de vocês esportistas. Então, assim, realmente me siga lá nas redes sociais, que eu posto um conteúdo bacana e em breve, ano que vem, já vai ter novidade aí para vocês. Obrigado mais uma vez, Paulinha. Salve de palmas para Paula Mello, galera. Sensacional.